Por favor, abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 3. Lucas 3. Quando se coloca moda avião, era para ele não falar nada, né? Teve um dia que eu preparei o texto, né? E aí eu coloquei no bloco de anotação do celular e coloquei do lado assim, né? Mas eu não vou copiar no papel não, porque a gente coloca no papel assim, né, irmão? Aí prepara o sermão assim, né? Aí eu falei, não vou preparar não, vou deixar só no celular. Esse cidadão começou a falar aqui no meio da pregação, é que na época não estava filmando, não estava gravando, nada. Ele começou a falar e eu, né, para tentar descontrair, eu falei assim, fica quieto. Aí o celular me respondeu, não, o seguinte, parecia o Chaves, cara, falando. É um sacanagem para tirar a paz da gente, né? Falou. Ok, irmãos? Lucas, capítulo de número 3, por favor. Tá bom? A gente fica conversando com as pessoas e pessoas ficam passando por dificuldades e provações. E a gente escuta uma coisa quase na totalidade daqueles que estão passando por um momento de dificuldade ou sofrimento. É o seguinte, parece que Deus não me ouve, ou parece que Deus não me escuta. Todas as vezes que a gente começa a conversar ou fazer um aconselhamento, a gente escuta as pessoas falando. E eu me peguei essa semana pensando sobre isso, durante toda essa semana. E eu quero compartilhar esse texto com você. Lucas 3 vai começar falando sobre colocando uma âncora temporal nesse texto, nessa conversa. Tá bom? Ok? Por exemplo, quando a gente fala sobre o sequestro de bens que houve em um dos governos aqui no Brasil, um presidente que entrou e decidiu que ia sequestrar todos os bens. Os irmãos lembram quando isso aconteceu? Qual governo? Collor. Todos lembram que ano que foi? Está vendo? A gente pode não lembrar direito qual foi o ano, a gente lembra qual governo que foi. Foi no início do governo, então foi 39 de novembro. Tá? É isso que Lucas faz aqui. Vamos ler então? Lucas, capítulo de número 3, verso de número 1. Lucas 3, 1. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia, e Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Ele citou aqui pelo menos 5 governadores que estavam sendo contemporâneos desse acontecido aí. Então, mesmo que a pessoa não acredite nos fatos bíblicos, se for comparar, vai ver o fundamento temporal, e aí ele pode estudar sociologicamente o que aconteceu naquele tempo. Ok? O que Lucas está fazendo é o seguinte: o que eu vou te falar agora aconteceu durante o governo desses camaradas. Então não tem como a pessoa falar assim, mas será que foi nesse tempo? Não.
ele estabeleceu uma âncora temporal. Amém? Verso de número 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Muito bem. Nós estudamos aqui, fizemos um seminário sobre Apocalipse, acho que demorou uns 3 meses, durante as quartas-feiras, falando sobre Apocalipse, falamos um pouco sobre tabernáculo e tudo mais. No tabernáculo, na feitura do tabernáculo, nós aprendemos que Deus estabeleceu as dimensões, os parâmetros do que ia ser usado no utensílio, o espaço e tudo mais, ok? E lá nós também aprendemos que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer a aspersão do sangue sobre a tampa do propiciatório, o que aplacava a ira de Deus contra o povo. Até aí tudo bem, amém, irmão? E aí algumas coisas a gente não esquece. O camarada entrava com a corda amarrada e tudo mais, né? Sumo quer dizer superior, mais alto. O sumo sacerdote então era o superior, era o chefe dos outros. Então era para ter um sumo sacerdote e não 2 sumos sacerdotes. Lucas estabelece uma nova âncora temporal aqui e fala assim: olha, quando acontece nesses governos, Anás era sumo sacerdote, aceita o seu genro Caifás também como sumo sacerdote. Mas qual era a vontade e a ordem de Deus? Que tivesse um. Que tivesse um e não 2. E não 2. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Por que a palavra veio a João no deserto? Porque Anás havia se corrompido e por isso aceitou que os romanos indicassem alguém ali que tinha um acordo, um conchavo político com eles. Agora, que parte Deus tem neste assunto? Deus não compactua com esse tipo de ação. E aí então Deus não fala com Anás e nem com Caifás. Deus procura alguém para falar, alguém que estivesse disposto a ouvi-lo. Alguém que estivesse disposto a ouvi-lo. Ouvi-lo. E aí eu comecei a fazer uma outra pergunta para mim. Por que Deus fica em silêncio? Por que Deus fica em silêncio? E eu quero compartilhar com você 3 pontos de vista. 3 pontos de vista meu. Quero compartilhar com você. Pensando sobre esse assunto, eu comecei a lembrar de 2 situações distintas. Primeira situação que eu me lembro que Deus ficou calado. Quando José é vendido pelos seus irmãos e chega no Egito, e lá ele é injustiçado e chega até a cadeia, e na cadeia ele é preso e depois ele é chamado por Faraó e ele então interpreta ali o sonho de Faraó e é colocado como governador. Ele faz uma coisa, ele chama o pai dele e os irmãos para morarem ali. Eles começam a morar no Egito, todo mundo sabe dessa história. E aí José fala uma coisa interessante, fala assim: olha, quando Deus visitá-los,
leve os meus ossos daqui. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero que os meus ossos fiquem. Compromisso de José com aquilo que ele entendia que era o correto, que era o servir a Deus, que era amar a Deus, que era amar a sua pátria e a sua terra. Mas ele morre. José morre, Jacó morre, seus irmãos morrem, nasce uma nova geração, e essa geração começa a se corromper e andar após aceitar os ídolos do Egito. E o que acontece? Então, quando eles se dobram, se prostram aos deuses do Egito, Deus se cala. Deus para de falar com eles. E houve silêncio da parte de Deus por mais ou menos 430 anos. Silêncio de Deus por mais ou menos 430 anos. Outra situação, chamado de período interbíblico, ou também conhecido como período intertestamentário, que fica entre Malaquias e Mateus. Deus se cala. Se cala depois de ter sido rejeitado diversas vezes. Isso está relatado no livro de Juízes. O povo caminhava com Deus, servia a Deus, Deus abençoava. Quando estava tudo bem, eles abandonavam a Deus, Deus levantava um juiz, um profeta, falava com eles, eles ouviam, então se arrependiam, mudavam, Deus abençoava, e aos poucos eles iam abandonando Deus, paravam de ouvir Deus, e Deus então se cala. Até que sofrendo lembravam de Deus, clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz, outro profeta, e assim foi. Até que chega ali em Malaquias, Deus já está no processo e se cala novamente. E por 400 anos fica em silêncio. As Bíblias antigas tinham 4 folhas em branco entre Malaquias e Mateus. Aí depois vai passando, a modernidade vai chegando, diminuiu para 2, diminuiu para 1. Hoje às vezes tem meia folha só. As 4 folhas representavam os 400 anos de silêncio de Deus. Ok? Quem tem Bíblia com mais de 20 anos, 30 anos, a Bíblia ainda tem 4 folhas em branco no meio. As novas não tem. E Deus só volta a falar depois. Quando, irmão? Aqui, ó, com João. Aqui com João. João estava disposto a ouvir a voz de Deus. João queria ouvir a voz de Deus. João tem seu ministério ali no deserto, pregando arrependimento. E o batismo do arrependimento. E Deus então fala com João ali no deserto, e João se auto-intitula a voz, foi referido também no livro de Isaías, a voz que clama no deserto. E ele fala: eu estou aqui para aplainar os caminhos do Senhor. Não ouviu a voz de Deus no suntuoso, no belíssimo templo de Herodes, com Anás e Caifás. A voz de Deus foi ouvida no deserto por João, vestido de pelo de animais, comendo gafanhoto e mel. Não importa, meu querido, a localidade que você está. Se você quer ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te encontrar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz, no texto bíblico, que os olhos do Senhor são como chama de fogo e percorrem a terra procurando os verdadeiros adoradores. Se você quer adorar, servir, ouvir, entender, seguir, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te achar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
E eu fiquei essa semana me perguntando os motivos pelos quais Deus se cala. E eu quero compartilhar com você três motivos. Primeiro motivo, porque quando a gente ouve falar que Deus está em silêncio, a primeira coisa que a gente pensa é: fulano está em pecado, por isso Deus não está falando. É a mesma história, irmão, de Jó, passando por provação, e os amigos dele falando: você está em pecado, você deve ter feito alguma coisa. Mas nem sempre é. O pecado gera a dificuldade, ok? Mas nem toda dificuldade de provação que você passa é por causa do pecado. Porque se o pecado me afasta de Deus, me deixa exposto às ações do inimigo. É claro que ele vai me atacar, porque João 10,10 fala o quê? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, se eu não tenho proteção, se eu não estou debaixo da potência de Deus, o inimigo vai me atacar, vai te atacar, irmão. Mas nem toda dificuldade de provação que você passa é por causa de pecado. Jó é um exemplo clássico disso. Separei 3 motivos. Deus se cala quando Ele quer provar o nosso caráter. E aí eu volto a lembrar de José. Inocente, na cadeia, ele se nega a deitar com aquela mulher que deveria ser uma mulher muito bonita. Deveria ser uma mulher muito bonita. E ele se nega a deitar com ela, a ter algo com aquela mulher. Ele se resguardou, fugiu, e o preço foi muito alto que ele pagou. Mas ele estava disposto a pagar. E mesmo ali na cadeia, ele não se dobrou aos ataques do maligno. O silêncio de Deus, irmão, é para provar a mim e a você, para saber do que nós somos feitos. Qual é o material, qual é a feitura sua do seu caráter? Qual é a sua estrutura? A Bíblia nos diz que no fim dos dias serão provadas as nossas obras, se são de palha, madeira, feno, aí se são de bronze, de prata ou de ouro, que tipo de obra, qual é a minha estrutura, a tua estrutura, do que nós somos feitos. As dificuldades apontam para o que nós suportamos e se nós nos dobramos, se o nosso caráter é volúvel. Tem pessoas que falam: eu não voto em crente, porque quando o crente entra lá político, o crente se corrompe. Está errado. Não é um crente que se corrompeu na política, é um crente corrompido que entrou na política. Porque se ele errou lá, ele está errando aqui. É que a gente não percebe. Pergunta para a família. Procura os entes queridos. Procura os filhos. Procura a esposa. De repente o cara vem todo bonitão, porque ele não é de santão, mas chega na casa dele e mete a mão na orelha da mulher. Maltrata os filhos. É espancador. Não adianta. Só que aos olhos de Deus ninguém fica escondido. Nada fica escondido. Nada fica oculto. José não se corrompeu. Como é que você fala isso? Mas ele estava preso. Tá bom. E quando ele chega a ser governador? Ele não se corrompe. Ele continua fiel. O poder, a riqueza que ele teve não o corrompeu. Tanto é que ele não quer que os ossos dele fiquem naquela terra pagando. Ele fala assim: eu não quero que o meu osso, quando eu morrer, o meu osso fique nessa terra. Leva e coloca lá na terra dos nossos pais. Não é um local que corrompe, irmão. Do que você é feito, meu querido? Qual é a sua feitura? Quais são as suas bases, a sua estrutura? Eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto que a Juliana dá o discipulado. Eu tenho 80% de retenção quando a Juliana dá o discipulado. 80% significa que a cada 10 pessoas que são batizadas, e a Juliana ministra, minha esposa ministra, o discipulado 8 permanecem.
Para quem não sabe, é uma excelente refeição. Tem igreja que vão batizar 7, vão batizar 12, aí dali 6 meses você procura, não tem um. Não tem um. Só que na hora do discipulado, aperta, arrocha. Tem gente que espana. Tem outros que falam assim, agora não vai dar para mim não, porque eu estou vendo que eu não estou muito bem. Mas da próxima vez eu vou. E vai, se ajusta e no outro é batizado. Por quê? Porque as coisas surgem de qualquer jeito. Quer encher a igreja, irmão? É só fazer o que o povo quer. Faz graça, oferece amuletos da sorte. Oh, vai ser coisa de macumba. Ah, é? Eu vou orar aqui para esse cara se abençoar para a sua casa. Eu vou orar para essa caneta, que essa caneta você vai levar para a sua casa. Eu vou orar nessa Bíblia, que essa Bíblia você vai levar para a sua casa. Eu vou fazer aqui a corrente de não sei quantos, aqui um canudo, um corredor. E aqui nós vamos orar com você. Você vai... O povo gosta dessas manipulações. O povo gosta. Quer encher simples assim, irmão. Mas mais do que uma igreja grande, nós queremos ser uma grande igreja e temos trabalhado, preparado liderança para isso. Para quando chegar lá, nos tornarmos uma igreja grande, nós já somos uma grande igreja e temos estrutura para suportar. Não é um castelo de carta. Não é um castelo de carta. Tem que ter alicerce. O silêncio de Deus é para ver que tipo de alicerce você tem na tua vida. Ou toda briga quer ir embora. Toda briga quer separar da mulher. Toda briga quer mandar o marido embora. Toda briga quer botar o filho para fora. Que tipo de alicerce é esse? Fraco. E Deus fica só em silêncio. A psicologia diz que para você tratar uma criança birrenta e manhosa, tem um jeito. É ficar em silêncio. Fica em silêncio olhando para a criança manhosa e birrenta. Quando eu era criança, falava de fazer fusquinha. Todo mundo sabe o que é fazer fusquinha? Quem não sabe o que é fazer fusquinha? Não sabe? Fazer fusquinha foi isso aqui, ó. Adolescente pode não saber o nome, mas sabe fazer fusquinha. A minha filha tem 5 anos. Quando a gente brinca com ela, ela faz. É fusquinha. Vou te pegar, menina. Como? Vou te pegar. A gente trata com silêncio. Quando a criança é muito manhosa, não deixa a criança chorando um pouquinho. Os antigos falam assim, é bom para o pulmão. Não era, é para a criança acalmar. Ela acostumar, deixar ela chorar um pouco. Não é verdade ou é mentira, irmão? Deus fica olhando para mim e para você, irmão, fazendo fusquinha. Ah, Deus! Se o senhor não me der, está gravando, vou fazer cara feia. Ah, Deus, eu não vou. Se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer isso por mim, eu vou parar. Quando eu não ia para a igreja, era mais fácil. A gente escuta isso direto. É igual adolescente ou criança birrenta fazendo fusquinha. E Deus fica fazendo o que, irmão, lá de cima? Só olhando. Esperando se acalmar. Por quê? Porque está chorando, está esperneando, fazendo fusquinha e não vai ouvir Deus falar, irmão. Não vai ouvir Deus falar. Deus se cala para ver a nossa estrutura, para provar o nosso caráter. Dois, ele se cala porque não estamos ouvindo a sua voz. Está aí no verso número 2 aí. Eles não estavam ouvindo a voz de Deus, não queriam saber de ouvir a voz de Deus. Não estavam interessados, Anás, Caifás e os sacerdotes. Eles não estavam interessados em saber o que Deus queria para eles.
o que Deus queria para a nação. Eles queriam saber o que era melhor para eles. É a mesma história dos filhos de Eli. O pessoal ia sacrificar, os filhos de Eli metiam o garfão lá e pegavam, escolhiam um pedaço de carne para eles comerem. Escolhiam. Quando o texto do Levirato fala que era para colocar o garfo, e o que pegar, pegou. Aceitavam presentes, a justiça não era feita de forma correta. E aceitar presente aqui não é mínimo, não é carinho, é corrupção, é diferente. Se quiser me dar um presente dia 22, eu aceito, meu irmão. É diferente, viu? Né, Julião? Não pode falar? Desculpa, irmão, esquece isso, apaga essa tradição. É mínimo, cara, é diferente. Presentes, aqui está sendo falado, é o seguinte: dar algo para ter algo em troca. É quando você pede então, uma nota de 50 não faz mais efeito. A nota de 100, no meio do documento, antes de dar para o camarada que está te fazendo lá batida. E aí tem cara honesto que fala assim: o que é isso aqui? Ainda toma uma bronca, né? Tentou corromper o guarda. Isso é corrupção. Tem o corrupto e o corruptor. Aquele que corrompe e aquele que se deixa ser corrompido. Eles não estavam interessados em ouvir a voz de Deus. Estavam interessados em satisfazer os seus desejos. Deus não fala, meu irmão. Tem muita gente que fala assim: oh, Deus mandou falar. Deus não mandou falar nada. Não, porque eu senti de Deus. Deus está longe. Deus está longe. Por quê? Porque se a pessoa não ouve a voz de Deus, porque se Deus falasse e a pessoa ouvia, ela ia se tratar, se corrigir, se acertar, mudar a história da vida dela. Para estar ouvindo a voz de Deus. É isso, irmão. Ah, mas Deus falou até para a jumenta. Falou, porque não tinha uma alma viva ali que pudesse ouvir a voz de Deus. Então tinha um objetivo ali. Mas aonde eu e você estiver, irmão, Deus precisa falar com a jumenta? Precisa, irmão? Opa, claro que não. Você não vai ouvir a voz de Deus? Aonde eu estiver, onde você estiver, é para que Deus fale conosco. Ou não? Deus se cala porque não tinha ninguém que queria ouvir. E quando a gente fala querer ouvir, é querer mudar. Não importa o lugar onde você estivermos, o importante é estar na presença de Deus, que Deus vai falar comigo e com você. Terceiro ponto. Ele se cala quando está trabalhando em nosso favor. Lembra que eu citei aqui que o povo ficou 430 anos no Egito e Deus ficou calado? Quando o povo se humilha e busca Deus, sabe o que acontece? Deus se apresenta, o povo desejava ouvir a voz de Deus. Deus prepara um resgatador ali, Moisés. Aleluia. E tira o povo de Egito com mão poderosa. Sabe por que, irmão, das pragas? As pragas eram para Deus provar para o povo que ele era superior aos deuses do Egito. Era para mostrar que eles tinham já se curvado, estavam lá servindo aos deuses estranhos, que não são deuses de verdade. Então Deus se apresenta, o verdadeiro Deus, se apresenta a Moisés e vai lá e fala: Moisés, diga que o eu sou te mandou. Eu sou o único Deus. O eu sou te mandou. E começa a fazer então milagres e maravilhas para mostrar que ele é superior. Irmão, não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é, se é enfermidade, se é problema psicológico, se é problema físico, financeiro, espiritual. Eu não sei qual é o seu problema. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Ele se apresenta
Os 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, Deus novamente se apresenta quando o povo deseja ouvir a voz de Deus. E quando isso acontece, Ele se apresenta novamente com um outro fato maravilhoso: o nascimento do seu Filho Jesus. Aleluia. Pelo qual nós temos a oportunidade de salvação. Sempre depois do silêncio de Deus, Deus faz coisas maravilhosas. Aleluia. E aí a gente se encontra, parece que eu oro e Deus não ouve, parece que eu peço, que eu clamo e Deus não escuta, parece que eu, irmão, ou Ele está provando o teu caráter, ou eu ou você não estamos ouvindo o que Ele está falando, ou Ele está trabalhando em nosso favor e coisa maravilhosa está para acontecer. Algo surpreendente está para acontecer. Algo surpreendente. Eu sempre falo para a Juliana, Deus sempre me surpreende próximo do meu aniversário. Algo surpreendente está para acontecer. Quando nós começamos esse ano, o ano segundo a nossa igreja, né? A palavra para este ano de ordem era 2020, o ano da restauração. E aí a gente começou o ano 2020 pensando, esse ano vai bombar, Deus vai fazer coisa maravilhosa. Quando chegou março, Covid. Ai meu Deus, acabou as igrejas, acabou nada, irmão. Tivemos surpresas desagradáveis, sim. Pessoas que a gente achava que estava firme, mas não estava firme coisa nenhuma. Quando foi provado ali o caráter, espanou. E outros que a gente achava que estava meio barro de tijolo, na verdade se apresentou com um caráter íntegro, forte, estrutura espiritual, desejoso de ouvir a voz de Deus, e Deus está fazendo e desenvolvendo coisas grandiosas e maravilhosas na vida dele. Temos ouvido testemunhos do agir de Deus, testemunhos da boa mão de Deus, testemunhos, irmãos. E somos gratos a Deus por isso. E aí a gente lembra que o texto para este ano era justamente de Elias restaurando o altar. Depois que os profetas de Baal destruíram, ele não simplesmente ora e pede fogo do céu, ele restaura o altar, ele reconstrói, ele refaz. A gente precisava desse chacoalhão para entender que precisamos de Deus. E quando muitos de nós orou ao Senhor durante essa pandemia, o que vai ser agora? Quem não, principalmente os pastores, tem pastor aí, quem entrou em depressão? Teve pastor que entrou em depressão. Outros que estavam falando que tem que vir, se não vir para o culto é porque não tem fé. E aí as pessoas pegando coronavírus, Covid na igreja. Isso, irresponsabilidade desses tais. E Deus mostra, eu continuo no controle de tudo. Deus se apresenta, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Se ele está em silêncio, meu irmão, é porque ele está trabalhando. Tem até um hino antigo que falava isso. Aquelas folhas em branco, irmão, eu já vi gente escrevendo na Bíblia telefone de irmão. Eu já vi gente escrevendo endereço. O papel aceita qualquer coisa. Até se quiser escrever uma receita de bolo, dá para escrever. Mas eu e você, nós podemos aproveitar essa oportunidade para começar a escrever uma nova história para a minha vida. Aleluia! Aleluia!
Podemos aproveitar essa oportunidade para escrever uma nova história de vida. Não interessa, irmão, a suntuosidade do templo. Deus procurou João, achou João, falou com João. João ouviu a voz de Deus e começou a pregar ali o arrependimento. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. A minha oração neste momento, meu irmão, é que Deus ache a mim e a você nessa noite. Aleluia. Que Ele encontre a mim e a você nessa noite. E que Ele possa tratar a nós. Que Ele possa falar conosco, pois estamos desejosos de ouvir a voz dEle. E aproveitar essa oportunidade deste papel em branco e escrever um novo momento, uma nova história, novos acontecimentos para a minha vida, para a sua vida. José não se dobrou. José achou que era importante continuar servindo a Deus, mesmo em meio à luta e dificuldade, mesmo quando não estava sendo ouvida a sua oração. Por anos, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado ali ao cativeiro, levado depois à cadeia, mas também levado depois à governança daquele país. Deus tem coisas boas, novas para nós. Uma nova história Deus tem para mim e para você. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós oramos a Ti e queremos clamar ao Senhor e pedir que o Senhor possa abençoar a cada um que aqui está. Pai, a palavra o Senhor colocou essa semana inteira, Pai. Na semana passada, Pai, nós preparamos, ó Pai,